Eu amo ser interrompido, principalmente por operadora de telefonia. Acho que esses caras que trabalham em telefonia, eles não têm família, eles não têm pai, não têm mãe, não tem ninguém, né? Porque eles deviam pensar que eles estão trabalhando, prestando um desserviço às pessoas e se recusar a fazer isso, né? Enfim, tem idiota para tudo nesse mundo mesmo. Voltando aqui, nós falávamos da questão do consumado absorver a tentativa, né? Porque quando falamos do princípio da consunção, é preciso ter em mente que um determinado tipo, ele descreve um fato que é meio necessário, fase normal de preparação, ou execução, ou ainda uma conduta anterior ou posterior de um crime qualquer. Isso nós vamos ver aqui nas hipóteses que estão disponíveis aqui, pelo menos 7. Falamos então do crime consumado que absorve a tentativa, desde que no mesmo contexto fático. Eu fui lá, pratiquei uma tentativa contra uma pessoa, beleza. A pessoa foi socorrida, foi salva, etc e tal. Mas quando ela está ali no leito de hospital se recuperando, eu vou lá ao chifre. Eu vou... Eu vou lá e mato essa pessoa. Eu vou responder só por homicídio? Não. São 2 contextos fáticos. Num, eu já realizei a tentativa de morte desta pessoa. A pessoa foi salva, estava em recuperação, fui lá e dei cabo da vida dela. Então, eu vou responder por uma tentativa de homicídio que eu pratiquei num determinado dia e o homicídio em outra ocasião. Se for dentro do mesmo contexto, no mesmo local, né, nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar, aí, sem dúvida, o maior absorve o menor, ou seja, nesse caso, a consumação vai absorver a tentativa. A outra hipótese é o seguinte: a autoria e coautoria absorvem a participação. Nós vamos estudar a participação, mas existem algumas modalidades, pode ser moral ou material, em que, por exemplo, eu vou e instigo você a matar alguém. Essa é a participação moral. Eu fico ali. Você já tem ideia, vou matar aquele cara, eu fico lá, te fustigando. Falo, vai, mata ele mesmo, mata, que não vale nada. Então você vai e mata o cara. Beleza, eu sou só um partícipe, porque eu não executei a conduta descrita pelo legislador, que é matar alguém. Eu não matei alguém, mas eu de alguma maneira contribuí para que alguém fosse morto. Eu vou responder por isso como partícipe moral. Você está lá querendo matar alguém e eu vou lá e falo assim, tá aqui a arma, vai lá e mata o cara. E você vai lá e mata o cara. Eu executei o núcleo verbal do tipo do homicídio, matar alguém? Não. Eu contribuí, sim, materialmente, inclusive. No outro moral, aqui material, aqui eu inclusive emprestei a arma que foi utilizada. Eu também vou responder pelo homicídio na condição de partícipe. Mas agora veja o seguinte: você chega em mim, me empresta uma arma aí para eu matar fulano e tal, mas eu precisava que você fosse lá me dar uma cobertura para garantir que eu não vou ser retalhado, que ninguém vai querer me pegar depois. Você pode fazer isso? Posso, claro. Nós somos parça, né? Aí nós vamos lá pro local e ver o fulano de tal lá que vai ser morto. E aí, de repente, eu que estava só como partícipe material por ter te fornecido a arma e te dado a cobertura, né?
vou e acabo decidindo, não, também vou atirar nesse cara, nesse canalha, eu não gosto dele não. E os dois atiram e dão morte a ele, né? Como fica? Eu deixo de ser partícipe, eu passo a ser coautor. Nós, em autoria e coautoria, executamos o homicídio. Nós respondemos nessa condição e não mais, no meu caso, só de partícipe. Então, autoria e coautoria absorvem a participação. A outra hipótese é a progressão criminosa, que é o seguinte: eu, para chegar num determinado crime, eu necessariamente vou ter que passar por outro. Eu não tenho como executar determinado crime sem praticar um outro. Querem ver um exemplo? É o homicídio. Não existe homicídio sem uma antecedente lesão corporal. Ainda que você, sabendo da condição de portador de problemas cardíacos de determinada pessoa, que você não pode sequer dar um susto nela porque ela pode vir a ter uma síncope e morrer, mas você quer matá-la, vai lá, dá um susto e mata a pessoa, porque ela, com o susto, acaba tendo uma ruptura do músculo cardíaco e morre. Vejam bem, você nem encostou na pessoa, você deu um susto nela e ela morreu. Teve lesão? Sim, a lesão no coração. Eu atirei, dei um tiro na pessoa e ela morreu. Mas ela morreu do tiro ou morreu das lesões que acabaram dando causa à sua morte, por intermédio, por exemplo, de uma hemorragia aguda? Na verdade, então, sem uma lesão não há homicídio. Por isso é que nessa hipótese aí de crime progressivo, o seu objetivo é alcançar o crime final, o crime maior. Mas necessariamente você vai ter que passar por um crime menor. Nesse caso aqui, você tem que passar necessariamente pela lesão corporal para chegar no homicídio. Tá certo? Isso é um pouco diferente do que a gente chama de progressão criminosa, que é progredir no crime. Crime progressivo é aquele em que o resultado mais grave já era desde sempre o seu objetivo. No crime progressivo, aliás, melhor dizendo, na progressão criminosa, ou seja, progredir de um crime para outro, você sai de um crime menos grave para ir para outro mais grave. Exemplo, eu tinha um desafeto e queria dar um susto nele. Queria dar uma surra nele, né? Machucar ele de verdade, para ele aprender quem eu sou. Afinal de contas, eu sou e ninguém mais é. Na verdade, tem muita gente que pensa assim, dentro do próprio Estado, né? Ocupando função em usurpação daqueles que poderiam estar lá fazendo o seu trabalho com dignidade e respeito à lei, e principalmente à vida humana. Muito bem, passado o desabafo, eu tenho lá a hipótese em que, nessa situação de progressão criminosa, eu fui lá, dei uma surra no indivíduo, bati nele, malhei ele pra caramba, né? E tá lá, ele vai sobreviver, etc e tal. O meu objetivo era só esse mesmo, eu já alcancei o que eu queria, mas de repente nasce em mim um desejo de ir avante, né? De progredir no crime que eu já tinha realizado. Eu começo a entender, isso é pouco, ele vai recuperar, daqui a pouco ele vai se vingar de mim. Você quer saber de uma coisa? Vou terminar com esse assunto aqui. Vou matar esse cara. Então, das lesões corporais que eu já tinha realizado e que era o meu objetivo, eu passo a ter um novo objetivo, que é matar a pessoa. Daí se dizer
progressão criminosa. Eu progredi na escala de crime que eu já havia me determinado a fazer. Perceberam? O crime complexo, nós já falamos exaustivamente dele, que é aquele que diz respeito ao roubo. É um crime complexo porque tem vários outros crimes na sua composição típica. Vários outros tipos penais se aglutinam para formar um só. Nós temos também a hipótese do fim que absorve o meio, como é o caso do estelionato, em que a súmula 17 do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, diz o seguinte: o crime de falsidade é absorvido pelo estelionato se, nas circunstâncias, ele não apresente mais potencialidade lesiva. Assim é que eu falsifico, por exemplo, um documento qualquer para obter fraudulentamente, né, de maneira subreptícia, um financiamento do banco. Eu trago lá, por exemplo, uma certidão negativa de ônus sobre o meu imóvel, que já está todo onerado, está todo gravado de hipotecas, do que quer que seja. Eu trago uma certidão falsa que eu fiz, chego no banco e obtenho um financiamento dando aquele bem que estaria desonerado de alguma hipótese de garantia real para que eu obtivesse essa liberação desse dinheiro, e assim eu pego o dinheiro e deixo o banco haver navios. Ou seja, eu estou na realidade praticando, por intermédio do crime de falso documental, o crime de estelionato. Qual era o meu fim? Era cometer o estelionato contra o banco. Era obter a vantagem indevida em prejuízo do banco. Era conseguir recursos. O meio que eu utilizei foi esse, quer dizer, falsificar uma certidão do cartório do registro de imóveis, que me dava a afirmação de que meu imóvel, utilizado para garantir esse empréstimo, não tinha nenhuma restrição. Muito bem, nesse caso nós temos então o crime fim, que é o estelionato, absorvendo o crime meio, que é a falsificação documental. Temos também que o precedente absorve o posterior, é o chamado antefacto impunível, né? Assim, nós temos o seguinte: se esses episódios ocorrem também no mesmo contexto fático, eles são absorvidos. Por exemplo, se você faz toques pelo corpo da pessoa, né? Faz essa pessoa se livrar das roupas, tira a roupa dessa pessoa, faz alguns toques, dá um beijo lascivo nessa pessoa. Até hoje eu não sei o que é isso. A doutrina fala em beijo lascivo e até hoje eu não sei o que é beijo lascivo. Eu tenho a impressão que é beijo de língua, né? Misturado com saliva. E hoje em dia está meio proibido, né? Por conta do problema que nós estamos vivendo. Mas para mim, beijo lascivo é esse, né? É aquele beijo taradinho, né? O povo usa determinada tecnologia jurídica e está aí, né? Bom, então dá um beijo lascivo na pessoa e em seguida você pratica um estupro contra ela, mediante uma conjunção anal, conjunção vagínica, né? Sexo oral, o que seja. E isso, esses atos precedentes de despir, de passar as mãos, do beijo lascivo, isso pode até
ser uma contravenção prevista no artigo 61 da Lei das Contravenções Penais, que é importunação ofensiva ao pudor da pessoa. Não seria estupro. Mas quando você acabou consumando estupro, aqueles gestos que compunham um tipo penal menor, eles são absorvidos pelo maior. Então os antecedentes são absorvidos pelo subsequente. Por isso é que fala, o posterior absorve o anterior, tá? E nós temos aí, ainda por fim, o chamado post factum impunível, que é aquele em que no crime antecedente você já realiza o seu objetivo e o subsequente é um desdobramento causal absolutamente dentro de uma esfera já de disponibilidade do próprio agente. Eu furto uma bicicleta de alguém e vou lá, furtei, não gosto dela, eu jogo ela na linha de trem para o trem destruir. Furto e dano, 155 e 163 do Código Penal. Esse post factum aqui, esse fato posterior, é impunível, porque o anterior vai absorver ele. É o post factum impunível. Temos ainda o princípio da alternatividade, estou acabando, que fala exatamente das hipóteses em que os tipos penais têm mais de um núcleo verbal. Exemplo, o artigo 33 da Lei de Drogas, o 14, o 12, o 16 do Estatuto do Desarmamento, né? Mas o 33 da Lei de Drogas é o que mais tem, são 18 condutas diferentes. E lá tem, por exemplo, o exportar, importar, remeter, fabricar, vender, expor à venda, entregar, ainda que gratuitamente a consumo, guardar, manter em depósito. Então, são vários núcleos verbais que representam, cada um deles isoladamente, um único crime. E se eu praticar mais de um deles? Depende. Se for no mesmo contexto, eu respondo só por um crime, com base nesse princípio da alternatividade. Exemplo, eu importei uma droga, eu internalizei ela, guardei, mantive em depósito, vendi, expus à venda, cedi gratuitamente para algumas pessoas, né? Veja, eu realizei 6 comportamentos diferentes que fazem parte, eu estou sumindo aqui no meio das mãos, que fazem parte das condutas típicas reportadas nos núcleos verbais do artigo 33. Cada uma configura um crime de tráfico. Mas se eu realizo tudo em face de um mesmo conceito, era a mesma droga, era tudo dentro daquela linha de desdobramento de compra e de venda, de comercialização ilícita, eu só vou responder uma única vez. As outras condutas devem ser apreciadas no plano do incremento da reprovação da pena base do agente, que é uma coisa que vocês vão ver posteriormente com a professora Priscila. Por fim, a interpretação progressiva. Não, tem mais uma. Está marcada aqui na próxima. Interpretação progressiva, que é aquela evolutiva, adaptativa, né? Aquela que tem que ser realizada de acordo com o que o fato, ou como o fato era visto no passado e como ele está sendo visto agora. Porque, em realidade, ela pode nos levar, inclusive, não à hipótese de declarar a ausência de vigência da norma, mas sim de sua invalidez, de sua ineficácia, porque o tempo cuidou de fazer com que ela não tivesse mais nenhum sentido. Exemplo disso é o caso do adultério. O adultério foi tipificado no Código Penal de 40. Em 2011, diante da sua absoluta ineficácia,
enquanto instrumento de prevenção, de repressão de crime, do adultério, ela acabou sendo revogada. Até porque essa questão deve ser resolvida lá no âmbito civil. Tem nada a ver com direito penal. Isso tem que ser tratado na área de família, né? E sim, agora, por fim, por isso eu não vou abrir outro vídeo, nós temos a interpretação analógica. Isso é importante, principalmente porque é aqui que nós vamos fazer uma interface, né, uma interconexão com o início da próxima aula. A interpretação analógica é aquela em que você tem fórmulas casuísticas estabelecidas pelo legislador e que indicam o que ele compreende como sendo exemplos daquele gênero que ele está a disciplinar, e depois ele abre para se referir ao gênero a que estava reportando, a fim de que eu, diante da constatação da realidade, pudesse adequar condutas que ele não conseguiu descrever. Vou lá no artigo 121 do Código Penal, parágrafo 2º, ou seja, homicídio qualificado, no inciso 1. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal, que diz assim: se o homicídio é cometido, inciso 1, mediante paga, ou seja, você pagou alguém para matar outra pessoa, ou promessa de recompensa, quer dizer, vai lá, mata fulano de tal, que eu vou te dar um cargo na minha empresa, que eu vou te dar um apartamento. Eu prometi alguma recompensa para a pessoa ir fazer o homicídio. Vírgula, ou por outro motivo torpe. Perceberam? O legislador disse que paga ou promessa de recompensa são espécies de motivos torpes. Ele tem condições de enumerar tudo? Impossível. A realidade é muito ampla para que ele pudesse estabelecer ali um por um os casos em que nós deveríamos aplicar essa disposição para que fosse contemplada a circunstância fática em que o comportamento está inserido. Então ele disse, olha, pagar para matar, prometer alguma recompensa para que alguém mate, é motivo torpe. Só que ele usa a cláusula, ou por outro motivo torpe. Então, esses são torpes? Sim, são motivos torpes. Quais mais são? Aí cabe ao intérprete adequar a realidade fática à lei. Isso é interpretação extensiva analógica. Você, por intermédio da sua interpretação, aplica o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, aos casos que tem a possibilidade de adequação típica no conceito de motivo torpe. Aí está a interpretação analógica. A lei já me diz alguns exemplos do que é um motivo qualquer. E depois ela abre para a fórmula, ou outro motivo dessa espécie. Exemplo, matar alguém por dívida de droga. É um motivo torpe? É evidente que é um motivo torpe. Matar alguém por dívida de drogas é algo absolutamente ignóbil. É asqueroso. Chega às raias da esquizofrenia, da loucura. Você matar alguém porque está te devendo dinheiro de droga? Isso é torpe ou não é? Isso é reprovável ou não é? Isso é abjeto ou não é? Sim, claro que é. Portanto, nós enquadramos aí. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, parte final. Ou seja, isso é outro motivo torpe. Perceberam? Isso é a interpretação analógica, que é diferente de analogia, que é exatamente o estudo que nós vamos fazer inicialmente na próxima aula. Ou seja, estabelecer uma comparação, um paralelo entre interpretação analógica, que é uma forma de interpretar a lei, e analogia, que é uma forma de completar a lei.
porque não há a hipótese na lei, não há nenhum exemplo na lei. E aí a gente tem que pegar uma outra disposição que tem alguma semelhança e aplicar no caso concreto. Tá certo? Até lá.